Bom dia a todos. Hoje é dia 30/9. Desde o início, são 47 dias juntos aqui, 40 dias de orações nas quaresmas e 6 dias de encontro aos domingos com Deus na nossa igreja. E hoje, estar aqui hoje, é só apenas um movimento para que a gente tenha o quê? Uma consciência. Então, é uma consciência para que você tenha percepção, né, do teu caminho, da, do movimento que você fez até chegar aqui, do início ao fim. Então, os movimentos de uma quaresma, ele traz vários benefícios, e isso é sentido no mundo todo. Ontem foi a festa dos arcanjos, Miguel, Gabriel e Rafael. Todos eles foram arcanjos, anjos, que fizeram papéis importantes por Deus, foram enviados de Deus, né? E isso está citado na Bíblia. E Deus coloca funções para cada um de uma maneira livre. Quando ele deu a liberdade a todos, ele também deu a liberdade aos anjos, a todos os anjos, em todas as hierarquias existentes no, nos céus, todos eles têm um livre-arbítrio. E é por isso que os anjos caídos, que seguiram essa revolta contra Deus, porque eles queriam dominar, queriam o poder para si, na sua totalidade, é por isso que eles fazem o que fazem neste mundo. Mas nós temos a dualidade dentro de nós, por isso que é céu e terra, por isso que é bom ou ruim, por isso que temos o céu e o inferno, por isso que existe o pecado, por isso que existe tudo que existe aqui, por conta dessa liberdade que recebemos. Esse livre-arbítrio nos faz viver o mundo que nós estamos vivendo hoje, de muitas consciências e inconsciências, de você entender que o inimigo também está dentro da igreja, que o inimigo também está no meu dia a dia, que o inimigo nada mais é que aquilo que eu permito que entre. E aos poucos, até o momento que você vai entender que eu sou o meu próprio inimigo, porque sou eu que permito. Dentro do meu caminho, eu começo a entender, por exemplo, que uma simples quaresma pode me fazer ter percepções e visões sobre mim mesmo que eu nunca tive, né? E aí, quando eu olho lá para a minha vida, que eu dizia que até não, nossa, mas eu não faço isso, eu não vivo isso. Aí ele vai te mostrar, não, você faz sim. E se não faz, faz em pensamentos. E se não forem pensamentos, um dia você desejou em alguma parte do teu caminhar. E dentro desse caminho sempre tem decisões. A humanidade, ela só faz o que faz por inconsciência. Então, quando eu vi aquele vídeo sobre os abortos, o rapaz foi entrevistando na rua todas as pessoas. O que que você acha sobre o aborto legalizado? Ah, eu acho que as pessoas têm que viver o que elas quiserem, o corpo é delas, elas fazem o que querem. Ah, eu penso que isso deve ser liberado. Todas elas que disseram isso devem ser liberado ao ver como é um aborto, como é feito um aborto. Nenhuma delas, nenhuma, disseram ser a favor. Quando elas viram o vídeo de como é feito a curetagem de um aborto,
Elas olharam e disseram: não, mas isso não pode. Então, nessa vida, é só uma não consciência que faz com que eu seja agressivo, que eu faça o que eu faço. As pessoas desconhecer. Eu, por exemplo, há anos, tipo 20 e poucos anos atrás, eu acreditava que não tinha vida. É só uma célula, não tem vida. Porque isso lhe foi ensinado. E há muito tempo isso está sendo introduzido na vida de vocês aos poucos. Eu participo de um grupo de ajuda a mulheres que passam por violência doméstica. E dentro desse grupo tem um advogado que ele é muito engajado na proteção da mulher. E ele luta pelos direitos da mulher, a ponto de ser cego, de dizer que ele vai lutar pelo aborto, porque ele quer que essas mulheres pobres tenham o mesmo direito das mulheres ricas. Porque ele disse: as pobres morrem fazendo o aborto, as ricas não, porque elas vão em atendimento particular e aí elas não morrem. E aí ele disse: eu também sou contra o aborto, mas isso é questão de saúde pública. Eu disse: mas eu entendo o que você quer dizer. Porém, existe algo. E quando? E quando numa maternidade, porque isso é feito numa maternidade. Quando eu liberar o aborto, eu vou obrigar os médicos que fizeram o juramento de Hipócrates, e dentro desse juramento ele diz: eu estarei trabalhando a serviço da vida. Um aborto não é a serviço da vida. E quando esse médico tiver uma mulher fazendo o aborto e uma mulher em estado grave chegar com o seu filho para nascer, mas não tem leito, e aquela mulher está fazendo o aborto. Naquele momento, qual criança eu vou ceifar e qual eu vou salvar? Porque se nós não temos hospitais suficientes atendendo as gestantes que estão querendo dar à luz, e muitas delas perdem sua vida nos hospitais, muitas delas perdem seus bebês aguardando o atendimento público. Você acha que tem espaço para mulheres abortar seus filhos? Concordo que possa ter, até concordaria, mas como nos outros países, nenhum é de graça. O aborto não é gratuito em nenhum país fora. Era tudo cobrado. No Japão é cobrado. Você vai lá, faz uma consulta e paga. Aqui querem gratuito ainda. Querem que nós, eu, você, pague com o dinheiro do imposto a vida. Eu disse, e ele disse, eu tenho consciência, eu sou contra, mas eu sempre vou lutar pelos direitos das mulheres. Uma das coisas que eu quero que todos vocês entendam, quando eu firo o meu valor, ele está ferindo o valor dele. Ele é culpado tanto quanto essas mulheres. O que precisamos entender quando decidimos
por qualquer movimento, quando decidimos por um governante, somos responsáveis por tudo que aquele governante faz, porque fui eu que coloquei ali. Se eu o coloquei, eu também sou obrigado a dizer a ele o que ele está fazendo de errado. Essa é a minha obrigação como eleitor. Então, se eu assumo, levanto uma bandeira em relação a algo que é tão grave, que é a decisão de uma vida, eu sou corresponsável por aquilo. Todos aqueles que levantam a bandeira a favor do aborto, e se isso for liberado, todos são corresponsáveis pela morte de toda criança que morrer por meio disso. Vocês não entendem que tudo que nós decidimos, nós estamos carregando. E é por isso que muitas vezes, quando apoiamos algo, nós nos pesamos dentro de nós. Este peso que se instala dentro de nós é exatamente este peso da inconsciência. Por isso que, quando eu tomo decisões em vida, isso está sendo tudo colocado dentro dos meus ombros. E eu acho que isso é só para o outro. Então, se eu faço algo que salva vidas, que eu tome decisões, que eu, dentro da minha consciência, eu lute por algo, essa luta que é minha, eu estou lutando não só por mim. E todo benefício que cada um vai obter, eu também estou obtendo esse benefício. Agora, quando é os malefícios, eu lutei por aquilo, eu não quero ficar com a consequência disso, isso não é real. A consequência eu vou carregar junto. Imagine vocês um dia, imagine essas crianças que não puderam vir à vida, que foram tiradas. Uma das curetagens mais horríveis que eu vi foi do bebê, mesmo com 3 meses. Ele estava vivo após a curetagem, geralmente ele morre. Ele saiu inteiro vivo. E vamos dizer que não tem vida, que não há vida. A gente que estuda terapias, como eu estudo, os traumas de uma criança acontecem na concepção. Nós estudamos isso. Como que um trauma pode vir da concepção, do ato de uma concepção entre um homem e uma mulher, e existe um trauma vivenciado na vida da criança depois, quando ela se torna adulta? Como que um trauma pode ocorrer no ato de uma concepção e não existiu vida? Ele era nem um óvulo ainda. Era um óvulo com espermatozoide ainda em processo de união. Como que um ato pode traumatizar e isso não é considerado vida depois? Em 3 meses não há vida. Com 2 meses, eu ouvi a primeira vez o coração da minha filha. E é muito forte. Então, é forte, rápido, intenso, porque é uma vida se formando. Não é como o nosso coração. O coração de um bebê no ventre da sua mãe é um coração assim, ó. Ele vive assim. É rápido, porque ele está formando vida ali dentro. Células estão sendo criadas. Então, quando a gente coloca isso, se eu tenho a consciência como pessoa, como ser humano, sobre algo, o que que eu faço? Eu simplesmente vou lutar
para que isso que eu tive como entendimento não aconteça com outras pessoas. Então, a consciência nossa nada mais é que isso. Então, por um tempo, eu entendia que não tinha problema uma pílula do dia seguinte, um anticoncepcional, não tinha problema um DIU, não tinha problema todas essas liberdades que nós recebemos. A mulher deve ser um ser livre. Sim, eu concordo, mas concorda que o ato que ela cometer tira a própria vida dela em vida. E aquilo que, por exemplo, esse advogado acredita que ele está salvando. Aí eu disse, mas você entende? Essa mulher não vai estar livre. Quando ela comete um ato hediondo como esse, ela vai ter que pagar por isso, através de traumas, dores, mas isso não me diz respeito. Ele disse isso. E como te diz respeito, se foi você que lutou para que isso acontecesse? Valores. Quando o valor é como o padre falou, bom, nós temos o bebê na tua barriga e a mulher querendo tirar e ela já tinha um filho, um outro filho. Aí ele falou assim: ah, então vamos ceifar a vida desse teu filho que está aqui, que está te dando trabalho, né? E deixa que esse aqui viva um pouco, porque esse aqui ainda está dando mais custos para você do que esse bebê que está no teu ventre. Não, mas qual a diferença? Qual a diferença? Esses entendimentos é real. Qual a diferença do que está fora e o que está dentro? Porque um dia aquele que está fora esteve dentro. E quando estava dentro não era vida. Mas uma tartaruga no ovo é vida. E essas mesmas pessoas que lutam muitas vezes para essa liberdade da mulher, ela luta para que uma tartaruga seja preservada no seu ovo. Mas se não é vida, por que tu precisa ser preservado? Ai, não vou comer ovo, porque o ovo é isso, é embrião, é isso, aquilo. Mas muitas ainda estão lutando por abortos. Entende? Não tem consciência. Então as pessoas fazem o que fazem por falta de consciência apenas. Porque ao tomar consciência do que é, e uma dessas coretagens tinha, quando é um cano de sucção que entra na barriga e que chega até o útero da mulher e suga. E quando suga, ele arranca o braço, as pernas. E teve um estudo que fizeram num dos abortos que colocaram um ultrassom na hora da curetagem. Nós não ouvimos, né, os gritos desse bebê. Quando aquela sucção entra, o bebê ele vai para o canto do ventre da mãe, fugindo em agonia. E ele grita. E o médico que fez esse experimento disse foi os gritos mais agonizantes que ele pôde ouvir. E depois daquilo, ele nunca mais fez nenhum aborto. Aqui vocês vão entender a pureza, inocência. E toda mulher que faz está condenada a isso. Então, precisamos entender
o quão a vida é preciosa, o quanto amor precisamos dar às pessoas, mesmo que elas lutem por coisas tão difíceis. E se você puder ser um ponto de luz para cada uma delas, e não é brigar, não é julgar, não é condenar, não é excluir, é amar, é dar consciência, é dar amor, é dar um entendimento. Ah, mas se eu cometi, eu vou me julgar. O que você fez até aqui no teu inconsciente está feito. Não tem como retornar. Mas o importante é o que eu farei a partir de agora. O que a partir de agora eu vou fazer? A partir de agora, da minha consciência, eu posso trazer consciência para que outras pessoas não passem por isso. Então, por exemplo, aquela atriz Cássia Kiss, ela é contra o aborto, porque ela fez. E ela fala: essa culpa eu vou carregar até o fim da minha vida. Isso é a cruz. Não tem como me desfazer dela. Vai estar comigo. É um peso. E esse peso para toda a vida. Eu posso até livrar uma mulher que comete o aborto da morte, mas eu só vou fazer com que ela viva a morte todos os dias da vida dela. Porque, de uma maneira, parte minha já está condenada junto com aquele bebê. Então, precisamos ter a compreensão que Jesus Cristo trouxe a sua bondade e amorosidade e nos deu a vida, para que a gente decidisse fazer algo de bom com ela. E é por isso que ele diz: eu livro você de todos os teus pecados, desde que você me siga. E a partir do momento que você decidir seguir a ele, fazendo diferente, tudo que você fez, você se livrou. Mas desde que você não refaça, desde que você lute com todas as tuas forças para não pecar novamente. Então, esse é o caminho da nossa salvação. Esse é o caminho também da nossa consciência. E cada vez que eu tomo consciência sobre algo, eu preciso fazer algo com isso, que é colocar na minha vida, na vida das pessoas que eu amo, ensinando, não impondo. Eu não preciso impor nada para ninguém. Eu só preciso mostrar a verdade. E essa é a verdade. Então, quando eu digo para vocês, eu não sei quem está aqui, quem já fez aborto. Eu não sei, não sei. Mas eu sei que tem muitas mulheres que já fizeram. E dentro dos trabalhos terapêuticos que eu fiz até hoje, eu não imaginava que eram tantas mulheres que fizeram abortos. E é aquilo que o médico diz: ah, eu tenho clientes riquíssimas que fazem abortos em clínicas particulares. Ok, que elas pagam por isso. Mas isso não significa que elas não têm risco. Isso não significa que não existam sequelas. Uma curetagem de uma mãe que perde o filho, que ele morre no ventre dela com 2 meses, ela sofre um risco enorme. A minha irmã passou por isso. A bebezinha dela morreu no ventre dela. Ela ficou ainda um tempo com a nenê morta na barriga,
para fazer a curetagem. Tinha risco. E vocês acham que não vai ter risco para abortos? É óbvio que tem risco. E nós não entendemos isso. E nós não temos a compreensão sobre isso. E é por isso que estamos vivendo o que vivemos hoje. Porque cada vez que eu aceito coisas e vou introduzindo na família liberdade sexual, filhos agora traz suas namoradas e tem relações a torto direito. A filha termina e traz um novo namorado, e isso acontece dentro das casas. Mas ninguém sabe o que está acarretando para essa menina na vida, não só dela como mulher, mas também na vida espiritual dessas meninas. E essa liberdade veio lá, implantada nos anos 60, com a pílula anticoncepcional, os preservativos. E a liberdade trouxe o risco que hoje nós temos dentro das famílias, onde as filhas não se respeitam os pais, onde a liberdade sexual, o feminismo, um filho é capaz de agredir o próprio pai e mãe por conta do feminismo declarado e que a gente viu em passeatas mulheres mijando na rua, ficando nuas, dizendo que isso é o meu corpo e eu faço o que eu quiser. A ponto de que elas tiram a própria integridade de si mesma. Ali não existe mais princípios nem valores. Ela arrancou todo o valor que tinha de si mesma. E dizer que lutar para isso, eu luto pela vida, eu luto pela condenação da vida. Então a liberdade trouxe os frutos que estão sendo colhidos hoje. Famílias com pouca fé, destruídas, famílias, muitas mulheres sem filhos, que só vão entender o valor de um filho quando não tiver ninguém ao redor dela, que só vão entender o valor que um filho faz falta quando ela perceber que não tem um abraço de um amor que é tão bonito e incondicional, que são filhos pelos seus pais. Então, cada movimento da nossa vida, entende que ao longo dos anos foi destruído que a família, a minha, a sua, foi diminuindo. Famílias que antes eram numerosas, hoje tem famílias que nem filhos, nem netos têm. Recentemente, acho que um ano atrás, uma amiga da minha ex-sogra faleceu. Ela não tinha filhos, ela tinha sobrinhos, tinha filhos dos sobrinhos. Ela viveu uma vida cuidando de sobrinhos e não teve os próprios filhos, porque ela não pôde ter, e ela adorava as crianças. E tinha dinheiro, tinha fortuna, mas não tinha a própria família. Então, para ela foi difícil, mas ela não podia ter, não era uma escolha dela. Então, imagine as pessoas que não têm nem os sobrinhos por perto, não tem ninguém. E eu conheço muitas pessoas que estão na velhice e não tem ninguém, nem por um breve instante que possa vê-los como uma avó,
Um neto que tem o amor por uma avó. E é tão bonito quando recentemente eu fui no aniversário de 15 anos e eu vi o neto falando assim na mesa, estava o neto, a avó, as filhas, e o neto falou, avó, quando eu ganhar muito dinheiro, eu vou te levar para fazer uma viagem. Aí a mãe dele olhou para ele e falou, eu? Ele falou, não, você não, a avó. Porque a mãe dele tem a condição dela, a vida dela ainda. A avó não. A avó está no final da vida dela. E é a avó. Quão bonito é você ouvir um neto falar isso. A admiração de um neto por um avô, por uma avó. Então, o que precisamos entender são as sementes semeadas nessa terra, que estão fazendo com que a nossa vida tenha valor. Então, na nossa quaresma, acho que eu deixei o livrinho para lá. Eu vou pegar até o livro daqui, do ano passado. Aqui. Ó, aqui eu vou pegar até uma. Que interessante. Falei, vou pegar um salmo aqui e abriu direto aqui. Salmo no dia 39º dia da quaresma passada. Ele está no meio de nós. Deus é o nosso refúgio e a nossa força. Entre muitos perigos, nele encontramos socorro. Por isso, tememos se a terra treme ou se as montanhas afundam o coração dos mares. Ainda que se agitem e espumejem as águas do mar e estremeçam as montanhas em sua majestade, um rio e canais alegram a cidade de Deus, a santa morada do Altíssimo. Deus está em seu meio. Ela não cambaleará. Deus lhe dá o auxílio desde o clarear da aurora. Nações se agitam, reinos se abalam, mas ele faz ressoar a sua voz e a terra estremece. O Senhor dos exércitos está conosco. Nosso refúgio é o Deus de Jacó. Venham, preste atenção nas obras do Senhor, os assombros que ele fez na terra. Ele acaba com as guerras até a extremidade da terra. Quebra o arco, destrói a lança, ateia fogo nos carros. O Senhor dos exércitos está conosco. Nosso refúgio é o Deus de Jacó. Então, desde sempre, Deus está conosco. Desde sempre, Ele pede para que possamos confiar naquilo que Ele faz. Desde o início dos tempos, homem que é homem sempre murmurou, sempre reclamou, sempre não confiou. E viveram tudo que viveram ao longo da história não é diferente da nossa. A diferença de lá daquele tempo para este tempo de hoje é só os objetos que passaram por um processo de desenvolvimento. Se antes eram uma casa luxuosa, com pessoas que estavam abanando, hoje nós temos uma casa com ar-condicionado, um carro o modelo tal, da marca tal, que poucos podem obter, e isso nada mais é que objetos externos que mudaram. Porém, a fé, a confiança, a falta da fé é que fez com que o ser humano fosse se tornando cada vez mais sem se importar com as outras pessoas. Então, desde que a gente lê aqui então fala, ó, Jesus disse, eu sou o pão da vida. Quem vê em mim nunca mais terá fome. E quem acredita em mim nunca mais terá sede. Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram maná do deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu.
para que não venha a morrer a quem é dele comer. Eu sou o pão vivo que desce do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. E o pão que eu vou dar é a minha carne, para que o mundo tenha vida. Então, se a gente entender, por exemplo, a história de Padre Pio, as missas dele duravam 3 horas. Ele parava por quase 1 hora só para fazer a consagração da hóstia, só para adorar a hóstia, porque ele vivia intensamente o caminho de Jesus Cristo no Calvário. Ele vivia e sentia todas as dores, e era por isso que a missa dele era lenta. Então, quando Jesus disse, Eu sou o pão da vida, isso está na hóstia, e teve um encontro do Papa, agora eu não lembro o país que ele foi visitar, e o Papa ia estar nessa igreja naquele dia, o Papa João Paulo II. Então, eles fizeram uma varredura, como de costume, para ver se não tinha ninguém fora, né? Pessoas externas ali, e fizeram uma varredura naquele lugar, para ver se não tinha ninguém escondido. Então, entraram os cães farejadores, que buscam pessoas ah, que possam estar escondidas, e, e entraram dentro da basílica, entraram todo, percorreram todo o espaço, inclusive dentro da própria igreja. E quando eles chegaram no altar, os cães que estavam buscando pararam e ficaram esperando. Quando um cão farejador para e espera, é porque existe alguém ali. E aí buscaram, não tinha ninguém, ou seja, tinha Cristo Jesus ali, porque no altar ele ali estava, porque o Santíssimo Sacramento estava exposto na hóstia. Então a gente não entende os mistérios de Deus. A gente entende alguns movimentos que acontecem naturalmente, sem interferência do homem. Então ali não era um homem que estava interferindo em alguma coisa, não. Era um cachorro buscando o quê? Alguém que tivesse vida e que poderia trazer risco ao Papa. Mas ali ele estava apenas buscando, não era para ataque nem nada, era uma busca. Já teve alguns relatos de que a hóstia sangrou quando ela caiu no chão, dizendo que ali era a parte de Cristo. Já teve vários relatos de hóstias que sangraram. Então, todo tempo, por que que tá tanto as igrejas estão sendo atacadas, destruídas e estão sendo roubadas as hóstias magnas, que é aquelas maiores que ficam no sacramento, né? Eles roubam para fazer rituais. E quando nós lemos aquele livrinho pedindo proteção, e quando, até mesmo na que a gente fez a oração de ontem da quaresma do Padre Paulo Ricardo, quando nós lemos aquele livro, aquela parte das renúncias, vocês vão ver que ali está escrito missas negras. E você vai entender que dentro da Igreja Católica também tem pessoas que trabalham para o outro lado. Aí você vai colocar um pai de santo fazendo dança de pai de santo dentro da igreja? A lógica se perde aqui por si só.
aquela igreja onde é uma igreja una, né? Onde qualquer um pode adorar, é o ponto zero. Fizeram um marco zero, onde todas as pessoas de todas as religiões podem ir lá adorar a seu Deus. Católicos, muçulmanos, palestinos, budistas, hinduístas, todos. Mas se eu pensar em uma ordem, como que tudo pode estar em um lugar se um briga pela sua própria verdade? E cada um tem a sua própria crença. Como eu vou entrar ali e vou ver Jesus, Maomé, Buda, enfim, seria algo estranho, né? Algo estranho, porque se eu sou católico, eu não vou adorar o budismo ou outra. Se eu sou budista, eu não vou adorar Jesus Cristo, se eu sou, entende? Apesar de que dentro do budismo, no próprio budismo, por exemplo, no livrinho de Seishonoye fala sobre Jesus. Meu avô, ele tinha uma foto do Papa João Paulo II no altar dele, no altar de Deus. É que no budismo tem dois altares. O altar que oramos para aqueles que partiram e com pergaminhos que é para eles é sagrado, e tem um altar que é colocado no ponto mais alto da casa, que eles falam que é o altar de Deus. E ali não tem imagem, não tem nada, apenas água e vela. E eu recordo minha avó colocava a imagem do Papa. Meu avô também. Meu avô tinha uma perfeita, entre tudo, ele tinha um perfeito respeito. Uma das coisas que mais me faz admirar, por exemplo, a minha avó, é exatamente o respeito àquilo que é sagrado, aquilo que é sagrado para você, não para ela apenas, mas para você. Então, se você vem de uma outra religião e oferta para ela, ela não vai cuidar, guardar em qualquer lugar. Ela vai entender que para você aquilo é sagrado. E para você existe o respeito, então ela respeita. É lógico que ela não vai colocar no altar dela, mas em algum lugar em especial ela vai guardar, porque ela tem um respeito para aquilo que é santo, para aquilo que é divino, para aquilo que é de Deus. Então, quando eu olho para uma mulher como ela, eu vejo, por mais que pode dizer que padres possam dizer, mas o caminho é o único de Jesus, eu creio nisso. Porém, eu acredito que as pessoas que caminham nesta terra pelo bem maior, pela vida, no caminho que ela conheceu, naquilo que ela fez, as atitudes que ela tomou, o purgatório vai ser apenas eu pagando pelos meus erros aqui. E se eu entender que as decisões são tomadas por mim, então quando eu olho minha avó, qual que foi o caminho que ela percorreu? Muitas vezes eu hoje, por exemplo, como uma católica, ou pessoas que estão desde o início da tua trajetória como católica, será que viveram como ela na vida dela, sendo budista, acolhendo, respeitando as pessoas, não julgando, não condenando, fazendo com que os julgadores se calassem depois de um tempo, as pessoas que julgavam ela quando ela era nova, dizendo que ela trairia meu avô à ruína, ou seria aquela mulher que iria fazer meu avô perder tudo,
porque na visão deles, eles achavam que a minha avó era relapsa, que a minha avó não cuidava, que a minha avó gastava rios de dinheiro porque os filhos dela andavam muito bem, vestidos. Ela nunca se preocupou em discutir, provar, dizer que ela não era isso. Ela sabia que ela não era. E os meus tios só viviam vestidos como eram, porque ela comprava o tecido mais barato que existia, ela cuidava daquele tecido, lavando, e ela preservava todas as roupas que ela costurava, a ponto de que, por exemplo, a camisa do meu avô, depois de tanto surrada, as partes que a gente sabe, golas, mangas, que acabam de sendo desgastada com o tempo, ela fazia uma roupa para o seu filho, porque as outras partes estavam inteiras. Então, ela tinha o dom de saber preservar as coisas que ela possuía. Ela tinha um cuidado de fazer isso. Então, se eu observar isso nela, eu não tenho 10% do que ela viveu e foi. Então, qual vai ser o meu julgamento e qual vai ser o dela? Talvez, quando ela for ser julgada pelos atos que ela cometeu, talvez a pena dela seja menor que a minha. Então, eu não tenho entendimento de Deus sobre todas as coisas. Eu sei que para nós buscarmos a Jesus é o caminho para Deus nessa fase de mundo que estamos vivendo. E virão muitos em nome dele, pregando em nome dele, até dizendo que é ele. E muitos já estão indo no caminho que se afasta de Jesus, que se afasta de Deus. Então, recentemente, quando eu falei, por exemplo, do padre Fábio, né? O padre Fábio prega tantas palavras bonitas, não é mesmo? Mas ele não é um padre. Como que ele pode ser um padre usando roupas de marca, de grife, tirando foto dos músculos dele na academia, do corpo bonito, rebolando no palco, sambando no palco? É um padre? Um padre faz voto de castidade, santidade, faz voto de pobreza. Um padre não pode vestir nenhuma outra roupa além daquela que ele é destinado a ele, nenhum outro sapato que é destinado a ele. Ele usa tudo igual para que não haja vaidade e inveja. Precisamos ter apenas o entendimento. E as pessoas cegas, as mulheres choram de horrores pelo padre Fábio de Mello. Então, incoerências, o mundo está aqui cheio de certo e errado, em todo lugar, dentro da igreja também. A esses tempos, né, o Padre Paulo é um padre que tem seguidores e, enfim, hoje ele tem uma renda até mais ou menos em, do- dos trabalhos que ele faz em estudos que ele dá para as pessoas sobre o que é uma religião, o que é a igreja, sobre os santos, enfim, sobre o que é ser um católico. Ele tem uma boa renda, no qual é revertido às instituições de caridade e também à pregação, propagação
da palavra, para que as pessoas tenham maior conhecimento. Mas ele, por si só, ele vive uma vida com o próprio caminhar dele de pobreza. Então, a gente precisa ter um entendimento de quem nós estamos colocando como pessoas que estão trazendo a clareza para nós. Então, nunca coloquem um padre, qualquer ser humano nesta terra no altar, porque todos nós, eu, você, um padre, um papa e qualquer outro ser humano, desde que é ser humano, pode errar, pode se enganar, pode cair nas ciladas que é do demônio. E você acha que esses padres estão achando que eles estão no pecado? Que eles estão fazendo algo demais? Lógico que não. Aqui vocês vão entender como é fácil se perder, porque o se perder começa com uma pequena portinha que alguém traz, um amigo, uma amiga, um bolinho sem intenção de uma amiga que estava brava com você. De repente, ela te traz uma comida para você em especial, recheada da inveja, da raiva que ela sente por você muitas vezes. Ou alguém que quer te desviar do caminho, ou alguém que quer você mais próximo. Padres não têm amizade íntima com ninguém, principalmente com mulheres, porque é isso que faz com que ele se desvie do caminho. Ele pode ter uma proximidade com uma distância, com um distanciamento, mas a ponto de uma intimidade muito profunda, isso é um risco para ele, porque ele, como um homem que está a trabalho de Deus e traz a tua castidade em si, ele é vulnerável. É lógico que ele sempre vai ser atacado. Por isso que quando você vê em novela o quanto eles colocam alusão, ai, do padre bonito, da, da mulher que se apaixonou pelo padre e desvia o padre do caminho. Nós temos novela, e esse recentemente estava passando aí na Globo, uma novela como essa. Então, a sociedade como um todo, ela sempre faz com que o ser humano esteja desviando do caminho, desviando das tuas próprias crenças e valores, desviando daquilo que você entende e faz com isso que seja aos poucos. Sempre é aos poucos, vocês entendem? É introduzido na nossa vida desde os anos 60 a liberdade sexual. E os anos 60 foram onde as mulheres e homens viveram sexo livre, drogas, rock and roll. O que aconteceu com os filhos do rock? Todos eles tiveram a vida ceifada cedo. Vocês recordam disso? Por meio de drogas, bebidas, vícios, mulheres, até mesmo abortos. Foram tempos de muita perversão que se abriu para que a gente caminhasse para a vida que temos hoje. As pessoas que cultuavam o paz e amor, e que hoje somos os que têm 40, 30, 40 anos, até 50 anos, que continuam trazendo essa parte do paz e amor e tudo isso, mas vocês vão perceber o quanto a maioria não tem que viveram essa vida livre, continua desejando a vida livre
não têm uma família constituída. Ou não construíram família, ou não desejam viver em família, ou não querem ter filhos, porque não querem se aprisionar a eles, ou apenas não querem admitir que desejavam. E eu conheço muitos, e tenho isso até dentro da família. Então, entende que não é as coisas que vamos colher hoje, não é hoje. Um aborto livre não vai ser colhido agora. Daqui a 30 anos vamos colher os frutos daquilo que vamos plantar agora. Daqui, quantos anos foi dos anos 60 para 2022, 23? Quantos anos passaram? E colhemos hoje os frutos daquilo. Meninos que são mais meninas do que meninos. Mulheres que são mais homens do que mulheres. Inversão de papel, de valor. Esse empoderamento do feminino que se tornou mais homem dentro da casa do que o homem, onde tirou a força dos homens, fez exatamente com que nós vivêssemos hoje uma sociedade onde o masculino é tão fraco e com pouca voz. E quando você vê qualquer homem que tem essa força masculina presente, ele é brutalmente atacado pelo feminismo existente hoje. Ai, não pode ser assim. Olha, você é cruel. Olha como você fala com seu filho. Ah, o seu filho não pode pegar uma arma. Os países que depois que o governo tirou toda a proteção individual, esses países que tiraram a proteção e quando o governo tomou posse com as forças armadas do governo, deixaram a população sem poder se defender, porque não tem força para se defender. E o que construíram com os jovens de 30 anos para menos são homens fracos que não sabem pegar numa arma, não sabem lutar, não sabem proteger, não sabem defender. Vocês entendem isso? Conseguem ver, visualizar isso em muitos homens hoje? Porque não tinha figura paterna, porque não tem mais o homem que é o sustento da casa, o alicerce da casa, o protetor da casa. Isso começou a ser tirado e nós começamos a colher os frutos hoje daquilo que começou nos anos 70, 80. E hoje, com essa inversão de papéis, as mulheres sustentam os homens perdem a força porque não é isso que eles desejam, e o mundo entra num caos e num masculino feminino e um feminino masculino, mas na hora que tiver um agravante aqui, como será? Se precisarmos nos defender, por exemplo, no nosso país de uma iminente guerra, nós não temos nem soldados, porque nem alistamento mais existe. Eu tenho dois sobrinhos homens, nenhum deles alistado. E observando isso,
por mais que a gente fale militar é isso ou aquilo outro, dentro da estrutura militar ensinavam eles serem homens. E eu não estou dizendo de homossexualidade, não, de ser homem, de ter força, de exercer a força dentro de si, independente de gosto, mas a força de se proteger, de proteger o outro, de perceber eminentes situações que somente no dentro de um confinamento militar eles aprendem. Eu tenho amigo que é militar, que é policial militar, a força que ele tem, a compreensão que ele tem. Às vezes estamos em lugares, já tive com ele. Uma vez nós fomos assaltados, né? O restaurante foi assaltado e ele falou, pela primeira vez eu estava relaxado e nem vi, nem percebi o bandido entrar. E ele falou, que louco isso. Mas se eu tivesse percebido, eu tinha atirado nele. Então, às vezes, tem movimentos que acontecem. Depois daquilo, toda vez que a gente saía, ele já sabia quando tinha um risco. Eles têm uma percepção diferente da gente. O meu ex-marido também. Todo lugar que você vá com ele, ele sempre fica sentado pela, olhando pela porta. Porque é um costume. Mas o que eu quero trazer? Hoje, hoje ninguém tem essa percepção, os homens não têm essa percepção mais, porque se perderam. Então, quanto mais vocês conhecerem o que foi que nos tiraram desse passado, e quanto mais vocês entenderem o quanto a religião tem um processo muito profundo, e quanto você, eu e todo mundo tem que ter discernimento, é um grande trabalho que nós precisamos estar tendo aqui dentro de nós, de perceber o papel de uma igreja, o papel de um, de um governo, e qual é o meu papel dentro disso tudo, dessa história como pessoa, é, como pai, como mãe, como filho, como neto. Quais são os meus papéis nessa vida, nessa existência? E exercê-los da melhor maneira possível. Se eu fizer isso, dentro desse entendimento todo, a minha vida começa a melhorar, porque eu vou começar a ter o entendimento que a vida é muito mais do que eu posso imaginar. Vocês têm alguma dúvida sobre isso? Não, Ou também sobre a quaresma em si, tudo isso que nos foi trazendo essa consciência, porque isso foi se abrindo conforme a quaresma foi vivendo. Tudo isso, todo esse entendimento para mim também foi se abrindo junto com a quaresma. E às vezes as palavras é um pouco difíceis até para mim digerir aquilo que eu mesma digo. Muitas vezes isso também não é só para vocês que eu estou dizendo, ou, né? Eu não estou dizendo nada para alguém, estou dizendo muito para mim também, porque isso é o que aconteceu e acontece na sociedade como um todo. E se a gente ter essas percepções, nós vamos aprender muito com tudo isso. na minha família acontece, eu percebi, né, com o tempo, também com o estudo, né, na escola vida, essa anulação, digamos assim, do masculino. As mulheres muito masculinas, né, tudo despolarizado, e aí hoje eu, né, percebi isso, mas eu tenho duas irmãs. A Carla, né, já é mais reservada, a gente não sabe, não tem muito noção da opinião dela. Mas a minha outra irmã, ela, ela conseguiu ver isso. A gente conversa muito, muito, e ela vê isso. Então e aí, claro, as compensações nos nossos filhos, né, que fazem, a gente sofre muito com isso e tal. Aí a gente vai, e ela conseguiu ver
onde está. Aí nós vamos olhar nossa avó, nossa mãe, nossa avó, nossa bisavó, todas, 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 totalmente matando, anulando, enfraquecendo o masculino. Que coisa, né? Então aí você vai sempre perceber que quando uma parte é forte, a outra é fraca. É. Sempre, porque é uma característica. Mas o entendimento dessa união, sabe qual que é? Por exemplo, se existe uma parte fraca, que seja ela que seja no masculino ou no feminino, o importante aqui era sempre que ambos chegassem no centro, para que o Uhum. feminino tomasse posse do que é feminino e o masculino tomasse posse do que é masculino. E dentro dessa unidade que é o casal, homem e mulher, eles se encontrassem e fizessem um, entendendo que cada um tem o seu papel e o seu lugar e que não pode ser tirado. Então, quando a mulher diz, eu sou mãe e pai dos meus filhos, é um dos graves pecados que ela está cometendo com esse filho, tirando dela, tirando o pai dela. Eu sou pai e mãe, você não é pai e mãe. Você não fez sozinho. Se você é pai e mãe, você pegou teu óvulo e conseguiu gerar uma criança. Isso é real. Então a gente precisa E as pessoas entender. ficam bravas Eles quando a gente tenta explicar que não é bem assim. Ficam bravas. Aí, claro que a sim, gente deixa, tudo bem, cada um com sua percepção. Mas se falar isso para algumas mulheres, assim, para muitas mulheres, sim, fica brava, briga. sim, porque ali existe o masculino dominante, porque elas encontraram um poder de dominância, mas só que elas não querem assumir esse papel. Então, quando eu vejo, por exemplo, nos atendimentos que eu tenho, mulheres muito fortes, masculinas, o que que acontece com essas mulheres? Elas sofrem de uma síndrome que é uma dor profunda, um sofrimento profundo. Aonde está este sofrimento? É o sofrimento que ela não quer ser a empoderada. Ela quer ser cuidada, ela quer ser amada, ela quer ser protegida, ela quer sentir segura. Mas como ela tira total força do homem, esse homem não tem o poder de dar segurança a ela, porque ela nunca vai permitir. Porque existe um orgulho acima disso, que eu sou empoderada, que eu sou a pessoa forte, que eu não posso me abalar. E aquela parte sensível dela, ela se esconde dentro dela. Ela só vai mostrar e demonstrar quando ela estiver sozinha, no quarto fechado com ela mesma. Mas às vezes, até naquele momento, ela se autoagride dizendo que ela não pode ser fraca. Mas quando você coloca um feminino e um masculino e a mulher entende o que é o feminino e experimenta essa energia e força dela, ela não vai querer um masculino predominante na vida dela. Porque nós podemos desenvolver isso, o masculino e o feminino dentro de nós, tanto homens quanto mulheres. A questão aqui é, quando eu encontro este lugar, eu vou me encontrar também. E dentro desse encontro, eu vou entender que certos lugares não me convém ser masculino, principalmente no relacionamento. Me convém muitas vezes eu ser a vulnerável, porque assim é, né? O masculino e o feminino é um ato de vulnerabilidade, um ato de uma energia mais forte, de dominância. E essa é a dança da energia feminina e masculina. Então, por isso que até o ato sexual em si, ele é dessa forma. Então, até, por exemplo, a, a gente vê como um todo, na natureza em si, o masculino e o feminino também demonstra tudo isso. A conquista, aquilo que precisa obter para conseguir. Você vê isso no mundo dos animais. Existe uma ordem que rege dentro da natureza por si só, o sol e a lua. Por que que a lua está definida como feminina e por que que o sol é masculino?
Por que que o dia é masculino? Por que que a noite é feminino? Então, tem todo um processo que vocês vão observar. Tem tantas características nas entrelinhas. Por isso que aqueles que estudam a Bíblia e aprofundam, eles obtêm um conhecimento jamais percebido. Porque nas entrelinhas de cada palavra existem entendimentos que a gente nunca viu. Como, por exemplo, quando a gente faz uma quaresma e você leu qualquer palavra aqui, nestes livros, você vai dizer, né? Olha aqui, ó, eu digo vocês que estão me escutando, amem seus inimigos, faça o bem a quem odeia vocês, fale bem de quem fala mal de vocês, rezem por aqueles que te caluniam. Quando alguém lhe bater numa face, ofereça outra. Se alguém tirar de você o manto, deixe que leve também a túnica. Dê a todo aquele que lhe pedir, e se alguém pegar o que é seu, não peça de volta. Tratem as pessoas como vocês gostariam que elas tratassem você. E quando a gente pega uma frase finalzinha, trate as pessoas como você gostaria que tratassem você, você já tem um entendimento aqui, como eu estou tratando as pessoas. Como eu trato as pessoas mais difíceis, como eu trato aquela pessoa que coloca aquela pedra doída no meu sapato, no meu calo, como eu estou tratando essas pessoas. Porque tratar, por exemplo, muito bem a minha filha, a minha avó, é fácil. Coisinha mais fácil, né? Mas e quando eu trato aquele que eu sei que está me desejando mal pelas costas? Eu sei que está trazendo um sorriso bonito, mas dentro dela tem uma inveja tão grande, ou tem uma raiva tão grande. É aqui que eu trabalho a minha verdadeira parte, o meu verdadeiro eu, é com essas pessoas. Por isso que ele fala exatamente: amem seus inimigos, porque é eles que te mostram a tua própria e verdadeira face. Faça o bem que eu odeio a vocês, porque quando você faz o bem para quem está te odiando, você nada mais está fazendo aquilo que você deveria como ser humano. Porque se alguém vem e te ataca, você não pode atacar, porque você será igual a ele. Aqui você vai encontrar o bem naqueles que estão te atacando, o desejo pelo bem. E aí você vai ver aquela pessoa que disse: o cara veio e ele veio com toda a força me atacar. E aquela mulher, naquela fé, ela pediu em nome de Jesus. E aquele homem se afastou dela e não a atacou. E por que que isso acontece? Porque ela não xingou, ela não brigou, ela não lutou. Ela só trouxe uma fonte verdadeira de fé. E aqui vocês vão entender algo. O diabo teme a Deus. E se você invoca Deus dentro de você, não há o que temer. Ninguém chegará perto de você. Um padre, recentemente, acho que foi o Frei Maurício que me enviou. Deixa eu ver se eu encontro para vocês. Ele me enviou um áudio, acho que foi um Reels que ele me enviou. Exatamente. Deixa eu ver se eu encontro. Ai, estava falando exatamente sobre isso. Aqui, ó, vou colocar aqui para vocês, vou compartilhar a minha tela.
Eu não sei se eu compartilhei, acho que eu não compartilhei com vocês. Estão vendo aí? Ai, peraí. Acho que o som tá. Não está saindo som. Sem som. Oi? Tá sem Tá sem som? som. Tá. Sim. Ah, por que que não compartilhou o som? Peraí. Vamos ver. Vamos ver se eu consigo compartilhar. E agora? Tem som? Não? Tá bem baixinho, não dá para escutar quase nada. Não dá, mas dá pra gente ler a legenda, pelo menos. Então eu vou deixar. Vamos ver se eu consigo. Vamos ver se eu consigo mudar o compartilhamento. Ah, mas se dá para vocês lerem áudio do computador. Nos... Não sei se eu conseguiria. E agora? Mesma coisa. Eu vou deixar então só para que vocês leem. Depois eu coloco para vocês o. O link, né? Aí a gente assiste Uhum. depois. Entenderam? Mais ou Sim. menos, estava um pouco rápido, não consegui ler tudo, não. Assim, É. eu perdi alguma coisa. É que eles estavam em uma reunião e esse rapaz, ele tem esse dom de ver e ouvir, né? E aí falou o que que o Frei perguntou para ele o que que o demônio está dizendo. Aí ele estava falando que ele conseguia se aproximar das pessoas, mas daquele Frei ele não conseguia chegar a 7 metros dele, porque aquela mulher não permitia. Ou seja, porque ele estava em um estado devocional muito profundo, no qual ele encontra uma fé e que o inimigo não chega, não aproxima. Há muitos relatos sobre pessoas assim, onde você coloca o teu coração é tão puro e que o inimigo não chega. Então, eu me sinto uma pessoa, um ser humano muito privilegiada e muito bem cuidada e muito bem protegida, porque eu nunca tive medos. Eu nunca tive, assim como que eu posso, mesmo em lugares que eu tive em risco, de eu sentir medo das coisas que estavam acontecendo, em brigas, em coisas, em movimentos que eu já tive perto e que aconteceram na minha presença, eu nunca me senti com medo.
a ponto de que, alguns anos atrás, uns 5 anos mais ou menos, eu tinha uma hamburgueria com meu ex-marido e nós estávamos saindo de madrugada. E como a nossa filha sempre estava junto com a gente, ele deixava a gente, morava do lado, mas às vezes ele falava, não, vamos de carro, porque a gente entra e sai, a família inteira está dentro do carro, entra e sai dentro da garagem. Então a gente dava até uma volta na quadra para sair. E naquela noite estava saindo eu, o pai dela, e ela estava deitada atrás dormindo, quando dois caras param de moto na frente. O, o, o meu ex-marido, ele tem arma, né? E naquele momento, antes dos bandidos, eles só foram perguntar algo, né? Porque eles vêm assim primeiro, né? Antes dele falar alguma coisa, eu recordo até hoje. Ele tirou a arma e apontou para eles e mandou eles correr. Todo aquele tempo foi um breve segundo. Eu não senti medo, não senti nada. A filha acordou e a todo tempo eu olhava para aquilo e ele, não, tio, não, tio, nós não queremos nada, não. Eu só quero uma informação, tio. Só isso, só isso, só isso. E ele falou, corre, vai embora que vocês vão embora com vida. E eles foram embora e nada aconteceu. A Angelina, que estava no banco de trás, ela era pequena nessa época. Ela dizia que ela tentava levantar e alguma coisa empurrava ela. Que ela tentava levantar para ver e alguma coisa empurrava e não deixava ela levantar. Segundos de decisão dele. Eu fiquei ali, olhava aquilo e para mim estava assim, não sei explicar qual foi a sensação. Não tive medo. Eu estava olhando para o celular, eu nunca saio olhando no celular. Mas naquele dia, porque eu falo, sempre tem que ficar observando, né? Quem está vindo na rua, tal, da máscara de madrugada. Naquele dia eu estava assim, olhando o celular e calma. E eu olhei para aquela situação assim, ele discutindo, eu olhei. Sabe quando você olha e não é uma coisa rotineira, não é algo, mas também não senti perigo, não senti nada, me senti confortável ali. Essa que era a verdade. Eu não tinha nem estava tendo, conseguindo ainda entender o que estava acontecendo devido ao cansaço, mas também devido à minha própria distração. Então, aquele movimento também, eu lembro que os dois olhavam para mim, e acho que devido à minha calma, eles ficaram mais apavorados. Entendem? Então, o que que eu quero dizer? A minha calma, a calma dele no movimento, a decisão que ele tomou, fez com que nada acontecesse. Os caras foram embora. É lógico que ele ficou assim, a gente deu uma volta para entrar dentro de casa, porque eles não soubessem onde a gente morava. Mas a gente ficava sempre depois disso esperto, né? Porque podia acontecer qualquer momento, né? E eles entrarem e querer passar por algum outro movimento. Mas o que eu quero dizer para vocês? Quem protegeu ali naquele momento? Então, eu sempre digo que eu me sinto muito protegida por Deus, porque eu sempre confiei muito nele, independente de ser por meio de Jesus ou por meio de outras coisas. Quando as pessoas vêm dizer, nossa, que bonito, você reverencia a cruz. Mas a reverência para nós, para a minha religião, é normal. Não só para a religião, mas a reverência para nós descendentes é normal. Existem dois tipos de reverência que nós fazemos, que é a meia reverência, que é a reverência que a gente faz para as pessoas em respeito ao outro, né? Então, por isso que tem um bom dia, abaixa a cabeça. Isso é o normal do japonês. Mas quando você vai reverenciar, por exemplo,
alguém que é mais superior, você faz uma cabeça mais um pouco inclinada. E quando você faz uma reverência, por exemplo, para japoneses, eles têm o imperador, uma reverência maior, e para Deus, que é a reverência que faz, que eles falam que fica em 90 graus. Então, para tudo existe uma reverência que é na natureza nossa, e que nós, aqui como um todo, não temos esse costume, mas é um costume, é meu, é um costume familiar. Então, para outras pessoas, isso tem uma outro movimento. Então, essa reverência para mim é natural, reverência daquilo que é maior. E é por isso que talvez um pouco da minha ordem esteja mais estabelecida na minha vida, porque isso já é natural familiar, uma ordem. E essa ordem também é a ordem de Deus. A ordem de Deus é a reverência ao ser maior, ao ser superior, aquele que está acima, o respeito e a ordem por essas hierarquias que acontecem em Deus, acontecem também entre os homens e que deveriam ser respeitadas. Por exemplo, independente do meu valor e crença, por exemplo, ao presidente, ele é alguém que é a autoridade do meu país. Independente de eu aceitá-lo ou não, ele é autoridade. Eu não posso desrespeitá-lo, porque ele está como autoridade do meu país. Então, se eu tiro a autoridade dele como o que ele é, e não oro para que ele mude o caminho dele, eu não estou fazendo a minha parte. Pelo contrário, eu estou tirando o respeito do meu próprio país para fora, para fora, para outras pessoas. Então, todo o processo sempre vem do respeito. Então, se eu acho que os militares são agressivos, isso, racista ou aquilo outro, são corruptos ou isso, e eu olhar para todos os militares que eu vejo e acreditar que eles são isso, então eu não vou acreditar que possa haver uma mudança. Então, sou eu que preciso buscar. Amanhã, domingo, é dia de eleições para o Conselho Tutelar. Quem vai votar? Ninguém nem sabe. Não existe uma campanha. E deveria ser obrigatório nós irmos, como cidadãos, votar por um conselheiro tutelar que seja um conselheiro com valores, com princípios, que esteja a favor da vida, um conselheiro que vai atuar realmente fazendo com que esses jovens e adolescentes sejam habilitados à vida, sejam reabilitados, e não alguém que quer apenas usufruir, ter o usufruto daquilo que está ali. Então, amanhã é dia de eleição, e a maioria das pessoas nem sabe que existe essa eleição amanhã. É a nível nacional. E os conselheiros tutelares, sabe como são eleitos? Com mentiras, com nomes errôneos, colocando coisas que eu sou e eu nunca fui, com declarações daquilo que eu nunca fiz, porque um conselheiro tutelar tem que ter trabalhado com crianças e adolescentes, tem que ter tido uma proximidade com eles, tem que ter um tato com essas crianças. E você consegue alguém te dizendo que você o fez. E se torna um conselheiro tutelar apenas para benefícios próprios e não para o benefício da sociedade. Então, que vocês tenham um entendimento do quanto ainda nós precisamos exercer aquilo que nós somos para que as coisas aconteçam no nosso dia a dia. Então, hoje, o que eu trouxe aqui para vocês, e foi engraçado, não sei nem por que veio tantas essas coisas, né? Essas reflexões, esses pensamentos. Eu vou colocar aquele vídeo, foi o Frei Maurício que compartilhou comigo, que o quanto às vezes nós temos tantos santos, né?
aí em evidência, mas pegar um, dois, para que a gente estude, aprofunde um pouco e perceba o que eles fizeram que também foi errado, que todos teve, mas também aquilo que também é proveitoso para todos nós. Então, que vocês encontrem alguém que possam proteger. Eu sempre me coloco hoje, dentro desse entendimento, Jesus, Maria são os principais. Os outros são grandes inspirações, como o Padre Pio, que inspira, e alguns outros santos que possam nos inspirar durante a nossa caminhada, mas que a nossa devoção seja sempre para Jesus e que esse seja o nosso foco com maior princípio para que a gente não se perca, porque até mesmo dentro da igreja, às vezes a gente acaba se perdendo da fonte, que é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E é só essa Trindade Santa que deve estar aqui dentro de nós e que nós não esqueçamos disso. Então, eu quero marcar um dia, acredito que à noite, com o pessoal que não esteve. Eu até vou colocar uma enquete para ver se o pessoal vai. E aí eu marco aí, vocês tiram dúvidas. Se vocês quiserem escrever as dúvidas que vocês tiverem ao longo dessa jornada, podem escrever. No caminho a gente pode fazer encontros semanais. Estou pensando no encontro semanal, para que a gente não perca esse movimento de continuar as nossas orações diárias, não perder essa oração diária, que ela é muito importante para todos nós, porque é em nome dele, sempre para ele todas as coisas e tudo se abrirá no nosso caminho. Então, vamos fazer uma oração de agradecimento para que a gente possa finalizar tudo isso e pedindo ao Pai Nosso por este movimento de luz, amor e fé, e que a sua Trindade esteja viva em nossa casa, para que ela avive a nossa fé também. Então, vamos orar um Pai Nosso, em honra a todas as pessoas que caminharam durante esses 40 dias, em honra a todas as igrejas que fizeram devoção a São Miguel Arcanjo e invocaram essa força de proteção para o nosso país, para o mundo e para todos aqueles que necessitaram, também aqueles que estão em dificuldades, pelos enfermos e pelos que estão as almas que estão no purgatório. Que oremos por todos os nossos familiares, amigos, por todas as pessoas que exercem um poder, que possamos trazer a justiça verdadeira de Deus na vida de todas essas pessoas. Oremos um Pai Nosso em honra a todos eles. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor Jesus e o Espírito Santo dele recaia sobre todos nós. Que o Espírito deste amor e bondade esteja em nosso coração e no coração de todos aqueles que nós amamos, e principalmente nos nossos governantes e naqueles que têm o poder de trazer vida ou dor, amor ou dor, que nós possamos trazer para essas pessoas o caminho de luz, de Deus e da verdade. E que assim seja na minha, na sua e de todos aqueles que existem nessa terra, para todos sempre. Amém. Bom dia a todos e que a gente possa nos encontrar em qualquer dia desses, a gente marca um novo encontro. Bom dia e gratidão. Bom dia, Silvio. Bom dia.